Boa noite a todas e todos. Eu sou a Mônica Afonso Sampaio, sou psicóloga do SUAS e, no momento, estou como vice-presidente do CRPRJ. Nós hoje estamos aqui para dar continuidade a uma série de lives que o CRPRJ ele tem feito, né, criando assim uma estratégia de aproximação com a categoria, promovendo diálogos, reflexões, orientações. Nessas lives já foram discutidos alguns temas, como SUS, povos indígenas, novos inscritos. E a de hoje faz referência ao 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? E aí eu abro um parênteses para falar que esse 1º de maio ele é considerado feriado em alguns países. E essa data surgiu lá em 1886, quando trabalhadores lá nos Estados Unidos se organizaram, né, paralisaram para reivindicar melhores condições de trabalho, que eram condições subhumanas, e reivindicar também uma redução de carga horária, de 13 horas por dia para 8 horas por dia. E aí eu pergunto, né, a todas e todos que estão nos assistindo, se isso é surpresa para algum de nós, né? Trabalhadoras e trabalhadores ter que paralisar para serem ouvidos as suas reivindicações. Bom, a gente sabe que só a luta muda a vida, e isso lá desde 1886. Então, esse dia ele faz referência, esse Dia do Trabalhador faz referência a esse dia. A live de hoje, ela tem como tema relação entre saúde, trabalho e ambiente em tempo de Covid-19. E eu quero desde já, agradecer a quem nos acompanha, né, as psicólogas e psicólogos que nos acompanham, todos aqueles que estão ouvindo e vendo a nossa live, e quero agradecer também aos nossos convidados, que está aqui hoje para poder fazermos um debate sobre esse tema. Alfredo Assunção, né, que é coordenador da Comissão de Psicologia do Trabalho e Organizacional do CRPRJ, é professor doutor em Psicologia pela UFRJ e pesquisador convidado da Fiocruz. E o Marinaldo Santos, que é conselheiro, presidente do SINDPC, né? Ex-presidente do SINDPC, nos mandatos de 2013 a 2016 e de 2016 a 2019. Marinaldo também é psicólogo escolar e educacional da Secretaria de Educação do município do Rio e é psicólogo da Secretaria de Saúde do município de Mangaratiba. Bom, antes da gente passar para os nossos convidados, que a gente vai aqui hoje falar alguma coisa pertinente a esse tema, eu quero fazer aqui um brinde à classe trabalhadora. Né? Eu estou aqui com um copinho na mão e eu quero fazer um brinde à classe trabalhadora, porque nessa pandemia, algumas coisas ficaram bem nítidas para nós, né? A primeira delas é que a importância do SUS, né? Que a gente precisa defender o SUS e que é urgente a questão do investimento. A segunda coisa é a importância das universidades públicas e a urgência de se investir mais em pesquisas. E a terceira coisa, o lugar de destaque da classe trabalhadora, né? A gente viu nessa questão da pandemia o lugar de destaque que tem a classe trabalhadora. Então, eu levanto um brinde a todas nós, trabalhadoras e trabalhadores, né, que movem o mundo. Né? Sem a gente, as coisas não andam. Bom, sem mais delongas, eu quero passar agora para os nossos convidados, né, e vamos começar com o nosso professor, doutor Alfredo Assunção. Obrigado, Mônica. Obrigado, colegas, né? Alô, todo mundo que nos acompanha nessa atividade do Conselho Regional do Rio de Janeiro. É uma grande satisfação estar nesse espaço, né, com todos vocês. Eu queria dizer que, infelizmente, a gente não pode estar junto, né, fisicamente nesse momento, que era o que a gente estava programando para esse dia 1º de maio.
A gente já tinha evento agendado na sede, na subsede, para tratar a temática com muito carinho, muito amor e com um certo tom crítico também, por que não? Né? Afinal de contas, a gente vive um tempo que nos coloca, que nos convoca para uma luta por melhores condições de trabalho. Né? Eu queria agradecer a Mônica pela introdução, o Marinaldo, né, por partilhar esse espaço também, e dizer meu muito obrigado pelo convite do Conselho Regional do Rio de Janeiro, e dizer que é um grande prazer estar trabalhando com vocês. Né? Eu acredito, então, que o objetivo desse encontro seja, sobretudo, levar uma reflexão sobre o que tá acontecendo com todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, em um contexto de massa tão intenso e tão significativo. Né? A Mônica já me apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou Alfredo Assunção, como, né, já foi dito, sou psicólogo e também sou administrador, sou especialista pela Universidade Federal Fluminense em Gestão de Pessoas e mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E eu quero ressaltar aqui que na minha formação, e até uma justificativa para eu estar nesse espaço e nesse lugar de fala, é que eu busquei sempre pesquisar demandas e questões críticas relacionadas ao campo do trabalho, entendendo o trabalho como a principal identidade do sujeito, né? Falar dessa importância do trabalho como um norteador para todos os trabalhadores. Né? Quando você cumprimenta, por exemplo, alguém pela primeira vez, a primeira resposta que essa pessoa te dá é oi, tudo bem? O que você é? Ah, eu sou psicólogo, eu sou médico. Então, assim, a profissão ela tem um lugar muito especial na nossa vida enquanto sujeitos que estamos para o mundo. Né? Eu também sou professor e sou pesquisador convidado da ENSP Fiocruz, e lá a gente estuda saúde do trabalhador na fumicultura, e nesse momento, infelizmente, também a gente está sem poder fazer o trabalho de campo, fazendo somente o trabalho teórico. Né? E aí, me convidaram, fizeram um convite para eu coordenar uma comissão de psicologia do trabalho organizacional, né, do Regional do Rio. Qual que é o objetivo dessa comissão? Né? Ela surge, então, para pensar o trabalho do psicólogo em diversos lugares onde o mesmo atua, sejam organizações, sejam instituições, diversos lugares que a gente se encontra, né? E mensalmente essa comissão, então, ela se encontra para discutir assuntos relacionados à temática desse campo, né? Alguns exemplos para os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo, né? Pensar a demanda de testes e avaliações psicológicas nas organizações, revisitar o papel do psicólogo nas organizações, como se sustentar enquanto psicólogo dentro de uma organização privada, por exemplo, né? Num ambiente organizacional tão hostil, né? Como fazer para não deixar de ser psicólogo dentro desses lugares, né? Pensar as questões relacionadas ao trabalho e à saúde mental do trabalhador, discutir e pensar as políticas de RH como um todo, né, que são produzentes aí de muito adoecimento, promover rodas de conversa, workshops, debates sobre qualidade de vida, intensificar as demandas nas organizações, instituições e demais lugares sobre assédio moral, estresse de um modo geral, e os abusos que acontecem em decorrência do trabalho nesses lugares, né? Pensar os limites e possibilidades entre psicologia organizacional e psicologia do trabalho, qual que é a diferença delas, por que elas são tão diversas. Pensar a precarização das relações de trabalho, e aí diversas questões, como a própria uberização, então, que a gente vai falar um pouco mais à frente, como que essas novas tecnologias, né, essas novas ferramentas de trabalho, elas têm impactado na saúde do trabalhador, seus limites, suas fronteiras, e pensar, então, a saúde mental e o trabalho, como lidar com elas nessas novas configurações, né? Elas têm adoecido e os trabalhadores, ou elas não têm adoecido, enfim. O objetivo dessa comissão é um pouco isso, e para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver nos vendo, cabe ressaltar aí a importância de você, psicóloga, você, psicólogo, ter contato conosco no Conselho Regional de Psicologia, trazer as demandas de vocês, para que a gente, enquanto comissão, possa trabalhar da melhor forma a representatividade aí que nos cabe, tá? Ou seja, né, o que a gente quer com isso? Pensar o trabalho da psicóloga e do psicólogo como um todo, não somente na organização, né? A gente acredita que a criação dessa comissão ela foi muito importante, ela se deu através da iniciativa da 16ª plenária, né? E ela vai poder a gente permitir trabalhar questões referentes ao campo do trabalho das psicólogas e dos psicólogos.
Eu fui buscar alguns dados, né, da nossa profissão para pensar assim, quantos somos. Eu encontrei hoje no site do Conselho Federal, a gente é mais de 370 mil psicólogas e psicólogos, mais de 80% são mulheres, somos o país que mais tem psicólogos no mundo, né? E a grande maioria está de onde a gente está falando, que é do Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são os lugares que possuem o maior número de psicólogos, que não por acaso também é uma região dos epicentros da pandemia que assola aí o nosso país, né? E dizer que, independente da localização geográfica, a gente sabe que existem as mais diversas questões acerca do mundo do trabalho. Então, portanto, eu convido a quem esteja nos assistindo que deixe seus comentários, suas dúvidas e suas colaborações referente à minha fala e à fala dos meus colegas, tá? Para a gente que se encontra, né, nesse lugar de fala, às vezes, é sempre importante sabermos a demanda da categoria na temática, porque não dá para a gente conversar entre nós mesmos, né? A gente precisa de conversar para fora e não para dentro. Como a Mônica disse no início, né, hoje é um dia especial para a nossa classe, mas não somente para a nossa classe, mas para todas as trabalhadoras e trabalhadores que ao longo dos anos vêm lutando aí para se manter com dignidade na profissão. A história da psicologia no Brasil ela é muito singular, né? Trabalhamos em lugares que antes não imaginava e onde a atuação das psicólogas e psicólogos se tornou fundamental para a gente fazer daquela instituição, organização, um lugar de excelência, né? A psicologia, ela adentrou, a psicologia brasileira, ela adentra lugares, aí o trabalho do psicólogo vai aonde em outros países é impossível pensar, né? Falo isso categoricamente, porque estive em Portugal durante um ano, fazendo parte do meu doutorado, e a psicologia ela é só clínica, né? Enquanto a gente está atuando nas políticas, a gente está atuando em vários outros lugares. Podemos dizer, então, que, por um lado, a gente comemora, né, o Dia do Trabalhador, e, por outro, a gente pensa e discute quais são as nossas dificuldades e obstáculos, né, que a gente tem enfrentado para trabalhar de forma digna e para conseguir transformar a nossa profissão dentro do que é pautado dentro do nosso código de ética, né? Um desafio diário aí para milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu trago essa reflexão do mundo do trabalho para nós psicólogos e psicólogas, que sempre foi e atualmente é ainda mais uma questão de extrema importância, que pode, inclusive, levar a gente a discussões esclarecedoras e inovadoras sobre o campo de trabalho. Ou seja, é importante a gente estar nesses espaços, é importante a gente discutir. A psicologia no Brasil, ela por ser plural, né, ela faz com que seus trabalhadores se insiram no mercado de trabalho de diferentes formas, tendo uma parcela significativa atuando como autônomos, políticas públicas, saúde, SUS, escolas, presídios, nas universidades, no trânsito, na clínica. Tem uma psicologia do esporte, a psicologia jurídica, a psicologia social, a psicologia hospitalar, que agora é o grande lugar de necessidade dos psicólogos, né? É onde nós estamos sendo chamados para habitar, nós estamos sendo chamados para fazer algum trabalho lá. Ou seja, né, não são apenas esses são que eu estou lembrando agora, mas deu para ter uma ideia que a gente está em vários lugares, né? Que a gente está espalhado nos mais diversos modos de trabalho, e deu para dizer, então, um pouco da importância da psicologia no campo do trabalho. Com essa pandemia, a gente sente os impactos diretos nas nossas relações, né? Atualmente, a gente tem uma conjuntura, né, de país, e aí, quando eu trago essa conjuntura, eu trago uma conjuntura política e econômica que desprivilegia a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras e que estão indo opostos a garantias de emprego, de trabalho e renda, e que prejudica visivelmente nossas relações de e com o trabalho, né? Diariamente, acredito que todos vocês estejam vendo nos noticiários a precarização das relações de trabalho, os invisíveis do trabalho, né? Então, o governo tenta dar essa ajuda, mas essa ajuda ela chega a certo ponto, né? Se a gente for verificar os números, tem 30 bilhões para distribuir, mas foram distribuídos 10 bilhões, né? Ou seja, a gente está muito aquém. Será que a gente quer ajudar mesmo? Será que a política atual e econômica quer ajudar realmente, né? E a ideia, gente, da minha fala aqui com vocês, nesse espaço, é que a gente leva uma discussão crítica acerca do trabalho e essas novas morfologias de como como o trabalho vem se apresentando a nós, né? É necessário, então, que a gente demarque que, antes de qualquer pandemia anunciada, né, já havia, por parte do governo, as chamadas contra-reformas, né? Então, a gente já via vivendo um desmantelamento aí do governo,
né, a nova legislação no Brasil já trazia graves consequências para as trabalhadoras e para os trabalhadores. E aí não tem como deixar somente a psicologia, estamos falando de todos os trabalhadores e todos os trabalhadores. Né, eu vou trazer dois grandes exemplos aqui, que é a lei da terceirização, a 13.429 de 2017, que ela permite a terceirização da atividade fim. Isso quer dizer que qualquer atividade na empresa ela pode ser terceirizada, e com isso o trabalhador ele perde várias seguridades que ele tinha na lei, e a lei da reforma trabalhista 13.467 de 2017, que vai tirar uma série de garantias que estavam descritas na Constituição de 1998. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse novo modo como o trabalho se apresenta, nessas novas leis da terceirização, por exemplo, faz com que o mercado mude o seu modo de contratar, e isso impacta diretamente os psicólogos, principalmente no SUS e no SUS, que é onde a grande maioria hoje tem trabalhado. Tá? É importante a gente fazermos, por conta dessas modificações da lei, a gente fazer duas grandes questões sobre as alterações da legislação acima. Tá? Quais são elas? A quem essas alterações estão servindo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que trazer. E a segunda pergunta é por que elas foram realizadas num governo Temer, né, que é um governo que entrou, em um curto espaço de tempo de 4 meses. Né? Então, assim, essas duas leis, essas duas reformas, elas têm muita coisa para dizer do modo que a gente está vivendo hoje. E é uma coisa que a gente precisa, não tem tempo para a gente conversar, mas é uma coisa que a gente pode levar para pensar. Né? Agora, de uma coisa, enquanto pesquisador, é certa, né? Eu tenho a única certeza que eu tenho, essas leis elas não foram feitas para privilegiar a classe trabalhadora, né? Ela foi feita para privilegiar outras pessoas, as pessoas que não vivem do trabalho, né? Ou que não vivem da sua própria renda somente, né? Então, a gente sabe que as demandas econômicas, né, que é o que a gente tem discutido, elas sobrepõem majoritariamente quando discutimos possíveis transformações aí nos processos produtivos, extrapolando os ambientes empresariais em suas diversas formulações. E que o campo legislativo e o político promovem e promoverão formas de flexibilização e precarização desse trabalho. Tá? Entendo, então, que o grande desafio é pensar estratégias que façam com que não somente as psicólogas e os psicólogos consigam lidar com as questões atuais, mas toda a classe que vive do trabalho. Né? Questões de jornada de trabalho, precarização, excesso de flexibilização, tipos de contratação, são questões caras à categoria, mas também da grande gama de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e no mundo. Né? Eu não tenho intenção aqui de dar conta de toda a demanda, muito pelo contrário. A ideia é fazer um recorte do recorte e pincelar alguns assuntos que são caros à minha pessoa e que eu posso, de alguma forma, reverberar aí na casa de vocês e trazer algumas questões. Primeiramente, então, eu acredito que devemos pensar nesse momento como um momento de transição que ele irá afetar, por um longo tempo, o nosso modo de trabalhar, mas não somente. É importante que respeitemos que a tratativa desse momento não é somente sobre um problema de saúde, mas sim do nosso modo de estar na vida, né? Dos nossos relacionamentos, da forma como enxergamos o outro, né? Seja nas relações de trabalho ou nas relações sociais, amorosas, familiares, enfim. É como se essa crise nos trouxesse problemas, mas também mostrasse nossa face mais generosa, nosso ser humano voltado para um sentido da coletividade. No campo do trabalho, no campo da psicologia do trabalho, da saúde do trabalhador, a gente discute muito a importância do sentido da coletividade, né, na vida dos sujeitos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a importância da coletividade nos faz mais diferentes e nos auxilia a trabalhar nos territórios mais periféricos, porque quando a gente pensa em crise, né, a gente está falando de uma ausência de cobertura em lugares mais periféricos, em territórios mais pobres, por exemplo. Né? A Covid ela chega na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon e Ipanema, e ela termina nas favelas. Né? É o que a gente tem visto. Dados recentes dos jornais têm trazido que menos gente da Zona Sul tem ido aos hospitais, mais gente de outras zonas mais pobres tem ido aos hospitais e estão morrendo.
né? Então, nós precisamos pensar sobre isso enquanto psicólogo, até para lidar com a questão do luto dessas pessoas, né? As questões mais evidentes, por exemplo, quando a gente trata do campo da saúde, que já existia, né, com a ausência de EPIs, a ausência de EPIs e a precarização das condições de trabalho, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essas ausências de equipamento dificultam a gente prestar um atendimento digno, né, um atendimento que seja, que não coloque em risco a vida do profissional de saúde e nem a vida do paciente, né? É um momento de muita mudança, que a gente pode pensar em reconstituição desse tecido social frente a essa gravidade da crise que estamos enfrentando, ou seja, pensar mobilizações coletivas, né? A gente tem percebido, tem visto e tem escutado que é no coletivo que tem se feito a diferença, né? Essa mobilização coletiva que eu trouxe, né, falando aí do campo de trabalho, mas a gente pode ser mais abrangente também, não precisa falar só do campo de trabalho, trouxe uma garantia de direito que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a mobilização coletiva que trouxe as garantias de direito do trabalho, as mobilizações coletivas que trouxe a inserção da mulher no mercado de trabalho e seu crescimento, mesmo que ainda as mulheres não estejam em igualdade nas organizações, nas instituições, nas empresas, foi essa mobilização coletiva que conseguiu fazer isso, né? E quando que isso ocorreu? Né? Isso ocorreu nos momentos de crise. E, portanto, a gente precisa de utilizar essa crise, a gente precisa de mudar essa chave, esse pêndulo que a gente está trabalhando e trabalhar as coisas positivas que a crise pode trazer para a gente de transformação. Tá? Então, essa crise, eu sempre digo que ela permite a gente olhar para a coletividade e mudar a forma como nos relacionamos, né? E isso tem tudo a ver com a psicologia, que pode, portanto, então, conseguir atuar de modo mais cirúrgico nas relações e no modo de trabalhar, né? Questões como precarização, sofrimento no trabalho, não podem servir apenas de dados estatísticos. Elas precisam ser ferramentas de promoção de mudança e mobilização, né? E aí eu queria trazer uma questão agora prática do nosso dia a dia, que é o home office, né? O teletrabalho. Hoje vivemos um home office coletivo, né? E, portanto, vivemos também, ou uma grande parte da população, não todo mundo, um sofrimento relacionado ao trabalho que pode advir do próprio vínculo do trabalhador com o empregador, né? A gente está falando de um home office cada vez mais populoso, ou seja, cada vez mais plataformas estão disponibilizando, né? Hoje eu descobri que o WhatsApp, no lugar de 2, 3, disponibilizou para 8 pessoas fazerem a conferência, ou seja, as empresas elas estão se adequando, né? Então a gente está falando de um home office cada vez mais populoso e isso é a grande maioria compulsório, né? As empresas elas como é que você vai? Uma grande questão: como é que você vai faltar o seu trabalho estando em casa? Vamos pensar sobre isso. Eu, como exemplo, vou trazer o atendimento online, que é mais próximo a mim, né? Para a gente, psicólogo e psicólogo, que temos um conselho, né, e profissionais que auxiliam a construção e a manutenção da profissão, foi criada em 11 de 2018, né, uma resolução que ela regulamenta a prestação de serviço psicológico online, né, ou seja, utilizando novas tecnologias de informação e da comunicação. Para se ter uma ideia, no primeiro mês que a resolução foi criada, os conselhos como um todo no Brasil tiveram a média de uma procura de 800 novos cadastros por mês, né? Com essa questão da pandemia, somente na primeira semana, os conselhos tiveram uma demanda de 20 mil cadastros. Ou seja, é uma mudança muito drástica em muito pouco tempo, né? Então, a gente precisa de pensar como esse atendimento online está acontecendo, né? Precisamos pensar e entender, por exemplo, que não necessariamente o psicólogo e o seu paciente possuíam espaços para realizar esse tipo de atendimento, né? E, portanto, não são todos os casos que conseguem se adequar, né? Tem gente que mora com muitas pessoas, tem gente que não tem uma boa internet, portanto, é preciso olhar esse momento com muito cuidado e atenção, né? Porque não é todo mundo que está se adequando e que consegue se adequar, né? E a gente, como psicólogo, a gente precisa de ter esse olhar atento ao outro, tá? O que eu quero dizer é que ninguém está preparado para esse momento que a gente está passando. Está todo mundo tentando ajustar a vida nessa nova ambiência, nesse novo ambiente que configura, né? Sua casa virou o seu lugar de faz tudo, né? Inclusive de trabalho.
No caso das psicólogas, né, e psicólogos que atuam em empresas, eu tenho assim, recebido vários relatos que a quantidade de trabalho simplesmente dobrou por parte da empresa, né? E em casa, muitos ainda têm que dar conta de outras jornadas, por exemplo, da limpeza da própria casa, dos filhos, compra, ou seja, é uma loucura que pode nos levar a uma série de doenças físicas e mentais, né? O Brasil já é o país que possui o maior número de pessoas ansiosas do mundo, antes dessa crise, imagine agora, né? Então a gente precisa de estar atento, enquanto profissional, para conseguir enxergar o outro e conseguir fazer algo para além dos nossos muros, né? Com a questão online, a gente tem um cenário de crescimento da informalidade e também da precarização do trabalho. Muita gente trabalhando de casa, sem um lugar adequado, sem uma cadeira adequada, ou seja, são várias questões que vão se debruçando e vão se pendurando uma nas outras, né? E vão levando aí o adoecimento desse sujeito, tá? A psicologia organizacional, para mim, né, que trabalhei muitos anos como coordenador de RH e tudo, é uma das questões que mais geram emprego, principalmente para os estudantes que saem das universidades, mas tem bastante estudo, né, sobre isso. Nós temos uma associação forte, que é a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, a SBPOT, que contribui muito para a gente pensar questões aí sobre a psicologia, né? E aí a gente precisa, então, de pensar soluções novas para problemas antigos de forma inteligente, né? E apresentar isso para a sociedade. E aí eu convoco a você, psicóloga, a você, psicólogo que está ouvindo, ou a quem não é psicólogo que está ouvindo também, né? Como poderemos fazer diferente, né? E aí eu queria trazer a questão da falácia do empreendedorismo, né? Que é para nós psicólogos, isso pesa muito no calo. Tem sido uma ideologia do mundo do trabalho, né, de trazer uma racionalidade neoliberal, uma concorrência de todos contra todos, né? Quais são as condições de trabalho desse empreendedorismo, né? Quais são as condições desse psicólogo, né? Quais são as perspectivas desse psicólogo? E aí eu queria saber se meu tempo já foi. Não estou te ouvindo, Mônica, está sem microfone, eu acho. Oi? Finaliza sua fala, a sua ideia. Tá. E aí, para fechar, então, para fechar não fechando, né? Porque tem muitas outras questões para a gente Depois a colocar. gente volta, a gente vai ver as perguntas e depois a gente volta de novo com você. Tá, então, para fechar mesmo, eu convoco a todos a repensar, então, qual é o papel do psicólogo do trabalho organizacional na formação, né? Eu, como professor, preciso de pensar a formação desse psicólogo, né? De modo a permitir que se amplie o pensamento e a atuação desse pensamento em si, trabalhando competências nossas, competências na formação que permitam ao psicólogo e o psicólogo a trabalhar de modo mais assertivo. E aí, eu termino com a frase da Graça Druck, que eu ouvi ela falando em uma dessas lives que a gente acha interessante, que precisamos de utilizar vou falar a frase ipsis literis, tá? A crise como potência de uma nova sociedade e suas relações solidárias precisam continuar. Ou seja, vamos potencializar essa crise para criar e gerar uma nova sociedade e melhorar as nossas relações. Precisamos de mais coletividade no mundo. E aí eu convido vocês a isso. Obrigado. E qualquer coisa, depois vocês façam perguntas. Ótimo, Alfredo. A gente está com bastante gente comentando a nossa live, né? Elogiando essa iniciativa do CRPRJ, essa iniciativa para uma maior aproximação. Algumas perguntas que a gente vai guardar para o final. Pessoal, tudo nos parabenizando. E a gente está feliz com todo mundo que está aí nos acompanhando. Antes de passar para o Marinaldo, você falou sobre essas mobilizações coletivas, né? E sobre crise. Tem uma frase muito boa também que eu acho interessante, que fala que a crise ela é doadora de oportunidades. Porque não são nas crises que a gente se reinventa, né? Foi uma crise e uma mobilização coletiva que instituiu o 1º de maio.
Bom, eu queria falar um pouquinho sobre dois temas, né? Que no final o Marinaldo também vai dar uma alinhavada, que é sobre assédio moral e precarização do trabalho. Bom, se a gente for ver no dicionário o que é assédio, a palavra assédio, ela fala sobre uma insistência inoportuna, né? E aí daí veio a questão do assédio moral. E tem vários estudos sobre assédio moral. Eu vou usar aqui o da psiquiatra doutora Maria Francis, que ela vai falar que o assédio moral é uma conduta abusiva e ela que se configura através de gestos, palavras e atitudes inadequadas. Contudo, tem um caráter de repetição. Bom, o assédio moral não é novidade para nós nas relações de trabalho, né? Já há algum tempo a gente convive com a questão do assédio moral. E a gente já viu inúmeras situações, ouvimos falar e ficamos sabendo, e os próprios estudos mesmo falam que muitos deles acabam até numa ação judicial. Nessa hora de pandemia, né, que a gente está vivendo, a questão do assédio não é diferente. A gente tem aí uma normativa que fala que idosos, doentes crônicos, gestantes, quem está amamentando, é para ser afastado momentaneamente do seu trabalho por questões aí de garantia de saúde para essas pessoas. Mas o que a gente tem visto é que a maioria, né, dos gestores, de uma forma geral, não tem cumprido essa indicação da normativa, e muitas das vezes aí nessa relação é que aparece o assédio moral. O CFP, no dia 25 de março, ele colocou na sua página uma orientação, né, uma recomendação para os gestores, levando em conta essa normativa, para que prioritariamente fosse usado o atendimento à distância, né, o famoso home office. E quando não desse para que isso fosse feito, né, por questões às vezes até do serviço de saúde, de assistência, que muitas das vezes precisa ser presencial, que nesses casos fossem garantidas as condições de trabalho e os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. O CFP, levando em conta a normativa, colocou isso nas suas recomendações. Tem uma publicação, se eu não me engano, do dia 25 de março. Bom, mas só que o que a gente vê, ouve, né, e vivencia é que muitas das vezes não se está levando em conta essas normativas, e por causa da precarização do trabalho, a gente não tem sequer, a maioria dos municípios, principalmente os municípios menores, com menos recursos, não tem sequer os EPIs para as nossas trabalhadoras e trabalhadores que estão na frente desses serviços, né? E aí, para falar um pouco da precarização desses trabalhos, como é que a gente chega nesse momento que está bem crucial, em 2016 a gente teve uma PEC, né, que congela a questão dos investimentos em políticas públicas, né? Depois, o Marinaldo, ele é uma pessoa que já foi diretor de sindicato, e ele que acompanha muito essa questão das PECs, né, das resoluções, enfim. E ele vai poder falar um pouco melhor. Mas eu lembro que lá em 2016, a gente teve uma PEC que ela congelou por 20 anos a questão dos investimentos públicos. O que já era ruim, começou, né? O que já era ruim, não. O que não era ideal, começou a ficar pior ainda. Por quê? Porque a gente viu, na prática, o desmonte, né? A precarização. Se não tem investimento, como que vai ter serviços de qualidade? Como vai ter condições de trabalho de qualidade? Fica difícil, né? E aí o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi esse desmonte. E é bom a gente também afirmar aqui que as duas grandes políticas que estão na frente dessa pandemia são políticas onde tem muita
categoria de psicólogas e psicólogos, né? O SUS é a política que mais tem psicólogas e psicólogos no seu quadro de trabalho. E, em seguida, o SUAS. Né? O SUAS ele é aquela política que mais emprega recém-formados, mas ele ainda é o segundo no quantitativo de psicólogas e psicólogos. E aí a gente vê que a nossa categoria está nesses equipamentos, né, nesses serviços, e muitas das vezes com serviços precarizados, né, e sem condições de trabalho, por conta da gente ter, ao longo dos últimos anos, essa falta de investimento, esse desmonte e essa precarização. Há um processo de desmonte, né? E aí o Alfredo trouxe uma fala que eu também já fui sindicalista, né? Embora que eu fui do Sindicato dos Professores, né? Do CEP, já fui dirigente sindical durante 2 gestões, e uma coisa que a gente percebe é que a luta, realmente a gente caminha com relação a questões trabalhistas quando há uma mobilização dessa categoria, né? E aí, para a gente passar para o Marinaldo, que tem uma expertise maior para falar sobre isso, dizer que existem algumas demandas que são próprias, né, do sindicato. Questões trabalhistas, elas são próprias de sindicato, né? E a gente precisa ter um sindicato forte. Para ter um sindicato forte, a gente precisa de ter pessoas sindicalizadas a esse sindicato, né? Infelizmente, o que a gente tem visto é que também houve um processo de desmonte desses sindicatos, né? Óbvio, porque aí fica mais fácil da gente ter a precarização dos trabalhos. E a gente também precisa se mobilizar para que a gente tenha mais concursos públicos, porque quando a gente tem uma categoria efetiva, né, as coisas ficam menos ruins. Às vezes ela não é o ideal, mas ela fica menos ruim, né? A questão do assédio acontece também com os efetivos. Eu já fui efetiva no município, como não podiam me exonerar, no único dia me transferiram de um lugar para outro quase 15 vezes. Eu passei o dia sendo transferida, né? Porque é isso, você começa a incomodar quando você começa a fazer as suas mobilizações, as suas movimentações em questão do coletivo, das questões trabalhistas. Isso desagrada os gestores e o capital de uma forma geral, né? Mas, Marinaldo, fala aí pra gente, né, como é que a gente pode atuar nesse momento agora aí de pandemia, o que a gente pode ver de luz no fim do túnel? Oi, Mônica, obrigado pela passagem da palavra. Boa noite a todos e a todas que estão aí nos assistindo, né? Parece que nós temos um bom público aí, né? E vamos ver a participação também deles. Brilhante a tua fala e também do Alfredo. E parece assim que não deixaram quase nada para que eu possa falar, né? O último é sempre assim. Os primeiros vão falando, 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 e aí a gente acaba assim, caramba, já falaram quase que tudo. Bom, mas vamos assim, né? A gente está falando de relações de trabalho em tempos de Covid-19. Um adendo, esse Covid-19 poderia ser Covid-17, né? Quer dizer, porque a gente tem um vírus maior aí na presidência, né, do Brasil que está atuando de forma criminosa, fazendo com que as pessoas saiam à rua e não fiquem no seu isolamento social, né? Então, esse Covid poderia ser o Covid-17, mas, enfim, né, por razões científicas, ficou Covid-19. Bom, então, assim, o Alfredo já falou um pouco sobre a questão da reforma trabalhista, também colocado pela Mônica, né, mas eu vou, sabe, um pouquinho mais atrás, porque a reforma trabalhista foi uma retirada de direitos dos trabalhadores, né? Além de terceirizar mais ainda o que já estava terceirizado, né? Ele ampliou a terceirização, essa reforma trabalhista,
né, fazendo com que essa terceirização pudesse atingir as atividades fins das políticas públicas, né? Mas, na realidade, quem abriu o caminho para isso, né, foi o Fernando Henrique com a reforma do Estado. Né? Ele fez a reforma do Estado privatizando as empresas públicas, né, que nós tínhamos, e também dando condições para que houvesse a terceirização de políticas públicas, de serviços públicos. Né? Então, assim, na realidade, o Fernando Henrique foi quem abriu toda a condição para que houvesse essa terceirização. Né? E falar em terceirização, evidentemente, que é falar, né, de precarização de trabalho. A gente aqui pode falar, a Mônica citou aí também a questão sindical, Mônica, e é uma questão muito preocupante, porque o sindicato é quem representa o trabalhador. Né? Sem o sindicato, o trabalhador fica sem a sua representação e não pode negociar com o patrão, porque, embora a lei hoje permita que ele possa negociar, olha só que perverso, né? Ele negociar individualmente com o patrão. O trabalhador nunca terá condições de estar negociando as suas relações de trabalho com o patrão, porque ele é a parte enfraquecida dessa relação, né? É a parte frágil da relação capital-trabalho. O capital tem muito mais força no sentido da negociação do que propriamente o trabalho. Deveria ser o inverso, né? Mas não é, a gente sabe que não é. Né? Quem detém o poder da produção, na realidade, né, o capital, ele tem muito mais condições. E, fundamentalmente, se você tem o seu trabalhador isolado para negociar, o trabalhador não vai ter condições algumas para negociar. Trazendo um pouco, né, para a nossa atividade, né, quer dizer, eu vou falar um pouco mais sobre a saúde, fundamentalmente a saúde no município do Rio de Janeiro, né, em que as OS tiveram assim, um papel fundamental sobre a precarização do trabalho desenvolvido pelos profissionais, não só de psicologia, mas enfermeiro, médicos e vários outros, né, profissionais da saúde, né, fazendo com que esses profissionais perdessem o seu poder de estar negociando pelos sindicatos. Né? Essa reforma estabelecida, né, pelo governo Temer em 2017, né, através da colocação do imposto sindical como algo optativo, quer dizer, o trabalhador paga o imposto sindical se desejar pagar, né? Isso fez com que, evidentemente, houvesse um recuo nas arrecadações do sindicato, que muitas das vezes era a sua renda, era aquilo que contava para que ele pudesse fazer todas as movimentações relativas de defesa dos trabalhadores. Né? Os diversos eventos sindicais eram contados com essa entrada financeira. A partir do momento em que houve essa saída, né, financeira, em que deixou de entrar o capital nos sindicatos, esse dinheiro arrecadado que era do trabalhador, né, isso fez com que o sindicato se fragilizasse. E aí nós teríamos que estar buscando uma outra forma de relação com o trabalhador, que é a filiação. Ao falar de filiação, né, a gente faz um lembrete que é importantíssimo, porque hoje a Justiça do Trabalho ela coloca que o sindicato só representa aquele que é filiado. Então, para que se possa entrar com qualquer tipo de ação, aqueles profissionais que seriam, teoricamente, beneficiados pela ação judicial, ele tem que estar comprovadamente filiado ao sindicato, senão a justiça não dá a condição dele se beneficiar caso esta ação seja ganha. Né? Então, assim, vamos falar um pouco, né, sobre o município do Rio de Janeiro, que é onde a gente tem assim, o maior movimento de trabalhadores.
né? E eu estava falando justamente das OS. As OS foram uma forma que o governo Eduardo Paes utilizou para terceirizar a saúde. Ou seja, era uma forma de você privatizar. Já que você não podia privatizar o SUS de uma forma direta, você privatiza de uma forma indireta, fazendo com que os equipamentos de saúde fossem administrados por essas organizações sociais e que os recursos humanos também fossem contratados por essas organizações sociais. Provado estava pelos estados e municípios do Paraná e de São Paulo que essas organizações sociais, as suas administrações foram pífias, né? O que acontecia, e muitas delas ainda respondiam processo, ainda o processo em curso, por corrupção, né? Por malversação de dinheiro público. Então, assim, na realidade, o governo do senhor Eduardo Paes se, se equivocou tremendamente ao tentar privatizar a saúde pelas organizações sociais, né? A saúde ela não pode ser privatizada. É por isso que nós lutamos por um SUS 100% público, que haja concurso público, que haja a possibilidade das pessoas estarem, né, se candidatando a uma vaga para serem servidores, né, dos municípios e dos estados. Porque hoje nós estamos vendo aí o SUS, embora uma grande parte terceirizada, e aí a gente tem que bater palmas para os profissionais de saúde, porque eles estão dando a vida para que, mesmo precarizado, o SUS esteja funcionando, mas se fossem servidores, né, se fossem estatutários, evidentemente, a grande massa de trabalhadores, se fossem estatutários, o SUS teria muito mais condições de estar trabalhando, porque seriam trabalhadores efetivados nos seus lugares de trabalho que já conhecem, né, toda a forma de funcionamento daqueles equipamentos. Para os profissionais, né, que são terceirizados, eles não podem nem discutir o trabalho com a sua chefia, né? E aí, Mônica, conforme você falou, e também o Alfredo, né, como é que eu vou discutir com a minha chefia, eu sendo terceirizado, sendo seletista, do uso das EPIs? A gente sabe que os equipamentos não estão sendo utilizados pelos profissionais porque as empresas não estão, e mesmo hoje o serviço público, não estão fornecendo, né, os equipamentos necessários. E a gente sabe que existe isso daí e está existindo muito adoecimento e morte de profissionais em função disso. Em função desse adoecimento, de estar pegando vírus, estar sendo contaminado, porque eles estão na linha de frente, né, e estão sendo contaminados e não tem, e estão trabalhando muitas das vezes, na maioria dos casos, sem os EPIs, sem os equipamentos necessários. E aí no município do Rio de Janeiro, né, nós temos aí esse percentual não é correto, mas foi assim tirado pela minha experiência sindical, aproximadamente 60% de terceirização. Hoje, não tanto por OS, hoje muito mais pela Rio Saúde, né? E que a Rio Saúde é outro que precariza os trabalhos, né, dos trabalhadores da saúde do município do Rio de Janeiro. Poderia ser, é uma empresa pública, né, que de repente poderia ter uma outra visão da sua relação de trabalho com esses trabalhadores, com esses profissionais, mas na realidade eles aumentaram a carga horária desses trabalhadores, dos profissionais, e diminuíram o salário. Paga dentro do teto, tudo bem, né, do mínimo que tem que receber um profissional, mas, ao mesmo tempo, eles aumentaram demais a carga horária. Então, o profissional hoje que teria, como na OS, ele tinha uma carga horária de 30 horas, hoje na Rio Saúde ele está fazendo uma carga horária de 40 horas.
né? Então, assim, esse profissional ele está sem condições, na realidade, de exercer bem a sua função, né? E nós já tentamos por diversas vezes, em outros momentos, não nesse, conversar com pessoas, a direção da Rio Saúde, né? E logo no início do seu funcionamento, e nós não obtivemos êxito, né, em sermos recebidos pela direção da Rio Saúde, né? E para você ver, nessa relação de trabalho, o que acontece? Existe a justiça do trabalho, que é justamente para poder fazer a mediação. A justiça do trabalho é para que o lado mais fraco, mais fragilizado, não seja submetido, né? Mas acontece o que a gente está vendo depois da reforma trabalhista, depois da reforma da CLT, as coisas estão se modificando. Até a justiça do trabalho está vendo de forma diferente. O SINDPC, o Sindicato dos Psicólogos, ajuizou, né, uma ação para que os profissionais de psicologia recebessem os equipamentos necessários para que pudessem desenvolver as suas atividades presenciais. A justiça simplesmente negou, né? Negou a nossa liminar. Eu não sei qual foi o instrumento jurídico, se foi a liminar, se foi um outro instrumento, né? Mas a justiça negou. Outros sindicatos também entraram com o mesmo pedido e sabemos também que foi negado. Recentemente foi o Sindicato dos Médicos que, a princípio, teve o seu pedido liminar aceito, mas na semana seguinte cassado, porque o governo vai e recorre, né? Eles são obrigados a recorrer por lei, então eles recorreram e os médicos também perderam na justiça, né, essa condição de ter a obrigatoriedade de usar os equipamentos necessários para não se contaminar. Isso é constitucional. Marinaldo, tenta fechar a sua ideia, que a gente só tem 10 minutos para ver se a gente consegue responder alguma pergunta, tá bom? Sim, não, claro, lógico. Né? Bom, então, eu vou concluir. Né? Então, o que acontece? Nós, hoje, os sindicatos, seja ela de qualquer categoria, né? E a gente está aqui fazendo uma relação da saúde, né? Eles hoje precisam que os seus trabalhadores se filiem ao sindicato para que a instituição possa ter condições de estar fazendo a sua defesa, né? Um sindicato forte precisa da filiação dos seus trabalhadores, daqueles a quem representa, né? E isso, o SINDPC, ele está necessitando desse fortalecimento. O Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro necessita que os psicólogos se filiem para que ele possa continuar fazendo as defesas dos profissionais de psicologia no mundo do trabalho, ok? Então, Mônica, era mais ou menos isso daí, né? Eu acho que teríamos muito mais coisas para falar, e fundamentalmente das OS, que é uma porta aberta para a corrupção, né? A Rio Saúde, que não está trabalhando ainda adequadamente. A gente espera que, quando houver a troca da administração, isso mude, né? Que a Rio Saúde possa, de fato, olhar para os seus trabalhadores como patrimônio, né? E não como objetos. Então, assim, vamos torcer para que essas coisas mudem. Conforme você falou, a crise ela é para colocar mudanças, é para instituir mudanças. Se a gente pode falar de mudanças ou transformação, a gente pode falar de instituir, né? Mas, enfim, é para que haja essas mudanças, é para que isso seja, de fato, consumado, né? Construído. Tá? Então, é isso. Demais, eu quero agradecer a atenção. Eu acho que tínhamos muito mais coisas para falar, eu acho que pode ficar para uma próxima aí. Tá bom? E agradecer, evidentemente, o Conselho Regional pelo convite, né? Somos conselheiros, mas tantos outros poderiam estar aqui também falando, e fomos escolhidos, e agradecer aí para poder levar Mas, mais adiante.
Então, Marinaldo, mas eu ainda vou voltar para vocês. Eu separei duas perguntas aqui, né? Porque assim, a gente tem pouco tempo, e daí eu separei duas perguntas. Tem muita gente comentando, agradecendo, dizendo que foi pertinente essa live nesse momento, porque a questão das trabalhadoras e dos trabalhadores na frente dos serviços está trazendo muito constrangimento, alguns problemas, alguns assédios moral, né? Enfim. Mas eu separei dois aqui, vocês podem falar um pouquinho, em torno de 3 minutos, e já finalizar a fala de vocês, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Tem o Jean, que falou assim, e os grandes hospitais de campanha? 90% centralizados em áreas nobres. Mais uma vez, o sistema afirmando que umas vidas valem mais do que outras. Esse é um, né? Para vocês falarem alguma coisa. E a outra queria que vocês falassem um pouco sobre essa falácia que está sendo vinculada pelo governo federal, que a população teria que escolher entre a saúde e o trabalho. Né? Quando ela se prepara para o isolamento social, vem essa questão de que não se pode fazer o isolamento porque ela tem que escolher trabalhar, né? Então, a Amanda está pedindo para falar um pouco sobre essa falácia. E aí vocês falam em torno de 3 minutos para voltar para mim e a gente finalizar. Mas desde já agradeço a todos, né, que comentaram, muita gente agradecendo e dizendo da pertinência dessa live. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Fala logo as duas ou uma e depois passa? Não, fala logo as duas e finaliza, porque a gente tem pouco tempo, tá bom, Marinaldo? Tá bom. Quem fala primeiro? Pode ser você, né? Pode ser ele, Alfredo. Aí você depois fala, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, Mônica, quem é a pessoa que fez a primeira pergunta? Jean. Jean, né? Então, hospital de campanha, né? Pois é, Jean. Jean Almeida. Jean Almeida. Jean de Almeida? É. Não, tudo bem, mas o Jean, né? Vamos lá, Jean. Pois é, eu acho que as escolhas, né, dos lugares onde esses hospitais de campanha foram instalados, né, demonstra a quem esses governos estão a serviço. Né? Eu acho que cabe a nós, né, que pertencemos a movimentos, cabe a nós que estamos em instituições representativas e também aos trabalhadores, aqueles que são representados, acompanharem as suas instituições e os movimentos sociais para que nós possamos mudar essa situação. Né? O governo instala o Hospital da Campanha em lugares nobres, né? E esquecendo-se da periferia? Não, não esqueceu da periferia. A periferia não é vista, simplesmente. A gente pode dizer que não há um esquecimento, é que não se incomoda com as periferias. Aí eu proclamo, eu chamo, né, e há algum tempo a gente tem pensado nisso, um grupo de pessoas, para nós fazermos uma grande aliança com as periferias. Eu acho que está faltando em nós justamente isso daí, essa disposição, Jean, de estarmos fazendo essas alianças com a periferia. Eu acho que a partir daí a gente consegue transformar, mudar alguma coisa, fundamentalmente nas grandes capitais. E estamos falando aqui do Rio de Janeiro, para que o povo, para que a população carioca seja melhor assistida, o povo da periferia seja melhor assistido, não só na questão da saúde, mas também na educação, na segurança e tantas outras políticas públicas que nós deixamos, que nós não temos na periferia. Tá? Sobre a saúde, né? Mônica, repete aí a pergunta para mim, a saúde e trabalho. Sim, da opção. A falácia do governo federal entre a saúde e o trabalho. Você tem que escolher, né? Se ficar no isolamento, perde o trabalho. Mais ou menos isso. Quem é que fez? Amanda. Amanda é linda. Esse nome é muito bonito. É o nome da minha filha. Então, Amanda, é muito bom, né, essa pergunta, porque eu acho que a gente tem que optar pela vida.
né? O trabalho, depois a gente se reorganiza, a gente corre, né? Porque o que acontece? Está havendo uma inversão de valores, né? Sem a vida não há trabalho. Sem o trabalho poderá haver vida. Não naquele momento, né? Vamos dizer assim, a gente fica sufocado financeiramente, mas a gente consegue dar conta quantas vezes a gente fica desempregado e consegue mais adiante, né, um trabalho que de repente coloque a vida, né, oferece condições para que a vida se reorganize. Eu acho que não há escolha. Aliás, perdão, a escolha há. O que não há, o que não pode haver é dúvida na escolha. A gente tem que optar pela vida, a gente tem que optar pelo isolamento social, que não é isolamento social. Eu tenho um amigo que diz, olha, o isolamento é físico, não é social, porque nós estamos nas redes, nós estamos sempre em conversa com pessoas, né, pessoas próximas, com os nossos iguais. Então, assim, não é o isolamento social, é o isolamento físico que nós estamos na realidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que optar, Amanda, pela vida. Vamos optar pela vida, se você puder, né? A não ser que seja algo que você não possa, de fato, parar. Mas se você puder parar, pare, fique em casa. Né? Não vá para a rua conforme alguns patrões, conforme alguns empresários estão gritando, estão fazendo passeatas. Fazem passeata com seus carrões, fazendo com que ele não fique à frente do negócio, não fique à frente, né, tendo o contato. Quem vai ficar é o trabalhador. Né? O trabalhador é quem enriquece, na realidade, a economia de um país. Tá? Então, assim, nós temos que optar pela vida. Fica em casa. Isso passa. Quando passar, você se reorganiza. Obrigado, Marinaldo. Obrigado a você, Mônica. Obrigado ao pessoal que está aí nos assistindo. Puxa vida, foi tão rápido, né? A gente imagina assim, caramba, mas é muito tempo. Nada, é muito rápido. Né? Desculpa se a gente não conseguiu, de repente, atingir a todas as demandas e falar de tudo aquilo que se teria que falar. Eu tenho aqui uma série de coisas anotadas para poder, né, falar, mas enfim, fica para uma próxima. Valeu, obrigado. Alfredo. Eu vou tentar ser rápido, porque eu já vi que o tempo já estourou. Amanda e Jean, eu vou responder tudo num combo, tá? Uma frase que a gente escutou muito essa semana: trabalhador não negocia com o patrão, quando negocia, perde. Tá? E o que está acontecendo? Por que os hospitais de campanha eles estão na Zona Sul e por que o governo pediu para a gente escolher entre saúde e trabalho? Na verdade, não é entre saúde e trabalho, é entre saúde e economia. Né? Para ele, para o poder público e para a iniciativa privada, vidas pobres não contam. Então, vidas pobres não consomem. Então, o objetivo deles, ao meu ver, né, e aí é um lado bem crítico, é que, assim, os grandes hospitais, eles estão de campanha, eles estão na Zona Sul porque há um investimento privado, e quem pode consumir o privado depois são as pessoas que têm recursos, né? Então, por isso que esses hospitais de campanha, eles não vão estar num país subdesenvolvido como o Brasil, em lugares desprivilegiados, tá? Onde tem uma população periférica, onde tem uma população negra, uma população que não tem poder de consumo, ou seja, esses hospitais não vão habitar esses lugares. Infelizmente, essa é a nossa realidade, por isso que a gente precisa da coletividade para mudar. E, para finalizar, o poder público, ele não tem interesse na saúde em si, ele tem interesse em produzir economia com essa saúde que há. Né? Ele precisa, a história da saúde, a história do trabalho, elas se transversalizam no momento em que o primeiro trabalhador que teve, as primeiras pessoas que tiveram acesso à saúde são os trabalhadores. Por quê? Para conseguirem manter essa economia capitalista que a gente vive nesse ambiente neoliberal. Ou seja, eles precisam da economia funcionando e precisam de trabalhadores em massa para que essa economia funcione. Então, a preocupação do governo não é saúde, a preocupação do governo é economia. Se a gente entender que é saúde, a gente está entendendo errado e vai morrer muito mais gente do que já está morrendo, tá? E uma dica, fique em casa. Muito obrigado pelo convite, um beijo para todos e bom restinho de feriado.
Então, gente, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A nossa fala também é, se puder, fique em casa. Se não puder, saia com o seu EPI, né? O seu equipamento de proteção individual, para que a gente consiga passar o mais rápido possível por isso tudo. Obrigada a todos aí que nos assistiram. Obrigada ao CRPRJ por essa oportunidade. Um beijo para os meus companheiros aí, Alfredo e Marinaldo.